Imagine, por um instante, que todas as nossas tecnologias, crenças, religiões e aspirações estivessem convergindo para um único ponto. Um momento em que a história inteira pudesse mudar drasticamente. Talvez sem que a maioria das pessoas sequer percebesse que algo estava para acontecer. Você já se perguntou se a rápida evolução da inteligência artificial, o surgimento de ideias sobre transhumanismo, a busca frenética pela globalização e a constante sede de poder poderiam ser peças de um enigma muito maior? Há quem acredite que tudo isso forma o cenário perfeito para o surgimento de um poderoso líder mundial. Alguém que reuniria forças tecnológicas, espirituais e políticas. Alguém que, segundo profecias bíblicas, poderia ser o próprio Anticristo, pronto para implementar um sistema no qual ninguém poderá comprar nem vender sem sua marca. Mas como essa marca se conectaria à IA, à religião e aos rumos que nosso mundo atual está tomando? Nesse vídeo, vamos explorar os bastidores de uma nova ordem mundial, que talvez não seja apenas conspiração, mas profecia. Vamos olhar para as mudanças que ocorrem na esfera política, no meio religioso, nas inovações tecnológicas e em como elas poderiam preparar o caminho para algo nunca visto antes. Uma religião global, um governo unificado e um controle tão abrangente que deixaria o mundo inteiro em suas mãos. Seja bem-vindo a esta jornada intensa e reflexiva. Prepare-se para questionar tudo o que você conhece, pois ao mergulharmos nesse assunto, descobriremos que nem tudo é o que parece. O convite está feito. Agora, abra sua mente e venha conosco desvendar o que pode ser um dos maiores segredos da nossa era. A ascensão da IA e a próxima grande religião. O nome Yuval Noah Harari é bastante conhecido por suas ideias sobre o futuro da humanidade. Em um de seus vídeos, ele menciona que a inteligência artificial, IA, poderia até criar uma nova Bíblia. Soa intrigante ou até perturbador, não é? Pense no poder que tem um livro considerado sagrado. Agora imagine esse mesmo livro sendo produzido por algoritmos, moldado por uma suposta superconsciência artificial que poderia ditar dogmas e valores, decidindo o que é certo ou errado. Ainda que isso pareça distante, a verdade é que estamos num ritmo impressionante de avanços tecnológicos. Grandes corporações, bilionários e cientistas investem pesado em pesquisas de IA. Essa mesma IA já afeta a saúde, o sistema bancário, as áreas militares e, cada vez mais, a maneira como nos relacionamos. Se as religiões modernas começarem a incorporar sistemas de IA para aproximar o fiel do que consideram divino, quantas pessoas abraçariam essa ideia? E nesse contexto, quão fácil seria direcionar a fé de multidões? Transhumanismo, a sedução das três supers. Você já ouviu falar em superinteligência, superlongevidade e superfelicidade? Esses são alguns dos pilares do transhumanismo, uma corrente de pensamento que aposta na fusão entre homem e máquina para superar as limitações humanas. Bilionários como Elon Musk, por exemplo, investem em empresas como a Neuralink, que tem como objetivo criar interfaces cérebro-computador para supostamente melhorar nossa espécie. A ideia pode soar atraente. Quem não gostaria de viver mais e com mais saúde? Quem não gostaria de ver a cura de doenças que hoje parecem incuráveis, ou até mesmo expandir a capacidade cognitiva além do que é considerado normal? Todavia, há quem alerte para um uso distorcido dessa tecnologia. Se um líder global e com intenções duvidosas passasse a controlar essa nova forma de vida híbrida, será que teríamos na prática um poder de decisão ou resistência real? Grandes influências e uma sede global de poder. Bill Gates
também entra nesse cenário com seu vultoso investimento em propriedades agrícolas, pesquisas sobre carne sintética e outras inovações. Num mundo no qual a agricultura e a alimentação poderiam depender de poucas gigantes empresariais, será que se tornaria mais simples impor restrições ou marcas para controlar quem consome ou deixa de consumir? Não se trata de acusar Gates, Musk ou Harari de serem o anticristo, mas de observar que os movimentos que eles encabeçam apontam para uma concentração de poder impressionante, poder financeiro, tecnológico e ideológico. Some isso à influência que se espalha por praticamente todos os setores, e você tem nas mãos um cenário onde um único indivíduo ou um pequeno grupo pode ditar políticas de alimentação, saúde e até de crenças. Um cenário profético, Apocalipse 17 e a religião única. A Bíblia, no livro de Apocalipse, descreve a existência de uma grande prostituta assentada sobre muitas águas, cometendo imoralidade sexual com os poderosos da terra. Essa alegoria representa uma religião falsa, universal, que envolveria toda a humanidade num sistema de engano. A imagem é chocante, pois descreve líderes e povos unidos em torno de algo que afronta diretamente a santidade de Deus. De maneira simbólica, esse movimento é ilustrado como uma grande mulher vestida de riquezas, mas que por dentro está cheia de abominações. Apesar de sua aparência luxuosa e sedutora, é um sistema que no fim destrói e escraviza. Quando a Bíblia fala que com o vinho de cuja imoralidade sexual os moradores da terra se embriagaram, deixa claro que as pessoas não apenas participam disso por obrigação, elas realmente passam a amar e defender tal religião, adotando-a com fervor. O clima de uma nova ordem mundial. Esse termo, nova ordem mundial, muitas vezes é descartado como teoria conspiratória. Contudo, quando vemos na prática governos e corporações se aproximando de um modelo unificado de governança, moeda, leis e até conceitos éticos, não é surpresa ouvir que algumas vozes cristãs interpretam isso como um caminho para o cenário descrito em Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse menciona um personagem que impõe uma marca, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Hoje, discutimos intensamente sobre a possibilidade de uma sociedade sem dinheiro físico, onde transações são digitais e, eventualmente, poderiam ser mediadas por algum tipo de implante ou registro biométrico. Se pensarmos nesse implante como uma marca, perceberemos o quão próximo a profecia bíblica se encaixa na realidade tecnológica atual. Perseguição à porta? O próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, divulgou relatórios sobre o aumento das restrições governamentais à religião no mundo. Inúmeros cristãos, e também muçulmanos, judeus ou outras minorias religiosas, já sofrem perseguições violentas. Em algumas regiões, ser cristão implica perder sua casa, sua família, sua liberdade e, em casos extremos, a própria vida. No Ocidente, a perseguição pode ter outro formato. Em vez de violência física, vê-se repressão ideológica ou limitações sociais. A grande questão é, se a tendência continuar, será que chegará o dia em que a fé cristã autêntica será completamente banida ou reprimida, mesmo em países onde há tradição de liberdade religiosa? O convite à reflexão, resistir ou ceder. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas, orgulhosas, avarentas e desprezariam o que é sagrado, ela pinta um quadro perfeitamente reconhecível no nosso tempo. Diante desse cenário, cabe a pergunta: como manter a fé viva num mundo que parece caminhar para uma fusão entre tecnologia e total controle? É possível que em breve cheguemos a um ponto no qual a recusa em participar de certos sistemas
seja um método de pagamento digital implantado ou uma ideologia universal imposta, resulte em total exclusão social. Há quem acredite que o teste de lealdade ao anticristo será público e inegociável. A palavra de Deus adverte que quem se recusar a receber a marca estará sujeito à morte. E quem a receber, por sua vez, estará abrindo mão de sua fidelidade a Cristo. Se esse tema já te fez refletir até aqui, aproveite e clique em gostei para fortalecer o canal. Deixe seu comentário com a sua opinião, pois quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. E se você conhece alguém que se interessa por profecias ou assuntos relacionados à fé e à tecnologia, compartilhe este vídeo agora. Isso ajuda a nossa comunidade a crescer e amplia a discussão. O exemplo da Babilônia, orgulho e rebelião. A Bíblia usa a antiga Babilônia como ilustração de rebelião coletiva contra Deus. Na Torre de Babel, as pessoas se uniram para construir algo grandioso e, acima de tudo, para fazerem o próprio nome conhecido, numa postura de orgulho e independência do Criador. Em diversos livros bíblicos, a Babilônia aparece como metáfora de opressão, idolatria e antagonismo a Deus. No Apocalipse, a referência à Grande Babilônia retoma esse conceito, revelando-a como um sistema global, rico, sedutor e, ao mesmo tempo, hostil à verdadeira fé. Toda vez que a história descreve uma sociedade afundada em ilegalidade, ostentando poder e imoralidade, podemos ver semelhanças com esse arquétipo babilônico. Hoje, quando falamos de globalização e uniformização, não é difícil imaginar um poder central que desperta esse mesmo espírito de altivez e afastamento de princípios divinos. O papel da sedução e do engano. Por que tanta gente cairia na armadilha de uma religião mundial falsa? É preciso entender que a fé mexe diretamente com nossa identidade, esperança e senso de pertencimento. Quando algo ou alguém surge prometendo resolver problemas crônicos como fome, desigualdade, doenças e conflitos, as pessoas costumam depositar uma confiança cega. Basta que esse líder global ofereça uma narrativa unificadora que fale sobre paz e prosperidade universal, para a massa abraçar a ideia. Ao mesmo tempo, a Bíblia adverte que haverá sinais e maravilhas enganadoras, somados aos avanços tecnológicos que muitas vezes beiram o sobrenatural. Para quem não compreende em profundidade, a sedução ao engano torna-se ainda maior. A aparente solução para todos os males do mundo pode vir junto de uma imposição espiritual sombria. A perseguição não é teoria, mas uma certeza bíblica. Cristo deixou claro: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. A perseguição é uma realidade histórica para o povo de Deus desde os tempos bíblicos. Basta lembrar de Estevão, apedrejado por sua fé, ou dos apóstolos que foram presos e mortos. Nas últimas décadas, cristãos em países da Ásia e do Oriente Médio têm sofrido perseguições intensas. Para alguns, a ideia de que isso se espalhe para o Ocidente parece alarmista, mas não impossível. A profecia de Apocalipse 13 sobre a imposição de uma marca e a condenação à morte para quem não a aceitar indica que no futuro a perseguição será de alcance global. É a violência e a coerção como ferramentas de controle total. Para resistir, a Bíblia diz que é preciso ter perseverança e fidelidade. A luta interior contra a ilegalidade. Mateus 24 declara: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade, ou ilegalidade, é a violação das leis divinas. Vivemos em uma era em que pecados e comportamentos outrora inaceitáveis agora são corriqueiros e até celebrados. A cultura se torna cada vez mais permissiva e a ética mais relativa. Se não estivermos firmados em valores sólidos e num relacionamento vivo com Deus,
Podemos nos tornar indiferentes ou até cúmplices dessa onda. Manter o coração em chamas por Deus, em meio a tanta oferta de entretenimento e sedução, exige disciplina espiritual, leitura da palavra, vida de oração e comunhão com outros cristãos. É como acender uma vela em um quarto escuro. A escuridão nunca supera a luz, mas se a chama não for alimentada, ela se apaga. Escolhas práticas para permanecer fiel. Discernimento espiritual. Não acredite cegamente em toda nova revelação tecnológica ou espiritual que surgir. Avalie tudo diante da palavra de Deus. Fortalecimento da comunidade. Não enfrente as batalhas espirituais sozinho. Busque apoio de irmãos na fé, seja em igrejas físicas ou grupos de estudo e oração. Oração constante. A oração mantém nossa conexão viva com Deus. Se a intensidade dela diminui, abrimos brechas para o desânimo e o engano. Alertar os demais. Se você enxerga os perigos descritos nas profecias, não se cale. Há muita gente que só precisa de informação e da mensagem bíblica para despertar. Se tudo o que falamos até agora faz sentido para você, deixe seu comentário sobre o que mais te chamou a atenção. Não esqueça também de curtir este vídeo e compartilhá-lo com aquele amigo ou parente que está sempre atento aos sinais do nosso tempo. Quanto mais pessoas estiverem conscientes, maior a oportunidade de refletirmos juntos. Vamos concluir este vídeo com uma pergunta intrigante. Estaremos testemunhando o alicerce para algo muito maior. Um evento que culminaria na manifestação de um líder global que controlaria a economia, a religião e o dia a dia de bilhões de pessoas. Estaríamos à beira de ver a realização de profecias bíblicas, como a imposição da marca da besta e uma perseguição sem precedentes ao verdadeiro cristianismo. A realidade é que não temos todas as respostas prontas. O que temos são sinais, indícios, padrões que se repetem ao longo da história e que, segundo as Escrituras, se intensificariam nos últimos tempos. O que parece loucura hoje pode ser a manchete de amanhã. E o mais importante, cada um de nós tem a escolha de se preparar ou de ignorar. Em um mundo tão acelerado e confuso, reserve um tempo para refletir. Leia, pesquise, questione. Busque entender o que Deus tem a dizer em sua palavra sobre esses assuntos e peça discernimento para não ser enganado pelo brilho sedutor de grandes promessas vazias. Agradeço muito por você ter ficado conosco até agora. A sensação de que há muito mais a ser descoberto não deve te paralisar, mas sim te motivar a continuar investigando, orando e se preparando. Afinal, mais do que nunca, é hora de manter nossos olhos abertos e o coração firme em tudo que é verdadeiro. Nos vemos em breve, com ainda mais revelações e reflexões profundas. Até lá, não se esqueça de que o conhecimento liberta e a verdade sempre prevalece. Fique atento, porque o futuro pode estar mais perto do que imaginamos. Até o próximo vídeo.